Jesus então disse aos que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Talvez lendo a Bíblia, talvez escutando várias vezes as histórias com H, histórias da Bíblia, você tenha desejado ser um dos discípulos, ser um dos apóstolos. Talvez você tenha se imaginado lá com Jesus, né? Se eu fosse um dos 12 apóstolos, se eu tivesse a oportunidade de ter vivido naquela época, eu ia querer abraçar Jesus. Eu ia querer segui-lo. Eu ia querer ser seu discípulo. Ué, pode. Não é preciso que você esteja naquela época para você ser discípulo do Senhor. Inclusive, esta palavra nos mostra que mesmo alguém que estivesse naquela época, que fosse até um simpatizante de Jesus, poderia não ser discípulo dele. Quando ele diz aqui, olha, se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E para quem que Jesus estava dizendo isso? Para aqueles judeus que acreditaram nele. Eles já haviam acreditado. Mas Jesus estava lhes dizendo, não basta vocês acreditarem. Vocês precisam permanecer na minha palavra. Se vocês permanecerem naquilo que vocês acreditaram, não é acreditar e amanhã desacreditar diante de facilidades ou de dificuldades. Por que diante de facilidades e de dificuldades? Porque às vezes o que nos tira de Deus é o nosso desespero em face das dificuldades. Quando a nossa fé é fraca ou é uma fé doente, ela não aguenta diante do golpe de uma grande dificuldade. Uma fé fraca não consegue ultrapassar os momentos difíceis. Uma fé doente não consegue ultrapassar os momentos difíceis. E qual é a diferença entre a fé fraca e a fé doente? A fé fraca, ela é uma fé certa, correta, mas que não foi exercitada. Ficou só na superficialidade. Igual esses aqui que escutaram Jesus e acreditaram nele. Mas não haviam ainda exercitado a sua fé, permanecendo, na verdade, nas várias circunstâncias da vida. Porque a gente permanecer firme com Jesus nos embates que vai fortalecendo a nossa fé. Por isso que nós temos que ficar firmes, gente, diante das pequenas dificuldades. Porque é assim que a nossa fé é treinada para as grandes dificuldades. E com a fé, nós saímos livres. E com a fé, nós saímos vitoriosos. Então, a fé fraquinha, ela é uma fé verdadeira. E a fé doente que você falava? É uma fé distorcida. Porque tem gente que acredita em Deus, mas acredita como um pagão acredita. Deus é só um adereço na sua vida. É só um objeto pendurado na parede de casa. É só alguém a quem se recorre quando se quer obter um benefício. É uma fé, muitas vezes, supersticiosa, que está mais voltada para coisas do que para Deus. Não é? Então, uma fé como essa, ela não consegue prevalecer. Agora, uma fé verdadeira, isso eu vou lhe dizer, isso dá lastro para a pessoa, dá firmeza para ela. Jesus disse-lhes, se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E eu disse que às vezes a pessoa não permanece por causa das dificuldades e às vezes por causa das facilidades. Quanta gente que creu em Deus, mas depois, diante dos confortos, das facilidades, dos prazeres da vida, das preocupações do mundo, das muitas coisas, isso foi sufocando a palavra de Deus dentro do coração da pessoa. Jesus diz isso com muita clareza quando ele fala na parábola do semeador, que tem semente que cai à beira do caminho, né? E aí
pássaros vão lá e comem aquela semente, que o demônio vai e rouba aquela semente. Tem aquelas sementes que caem entre as pedras, e ali, como o sol arrebenta logo sobre elas, elas acabam amadurecendo rápido, elas lançam raízes rápido, elas brotam até primeiro do que as outras, só que não tem raízes e logo elas secam. E tem também aquelas sementes que caem, e é sempre essa semente, falando da palavra de Deus, que cai entre os espinhos. O que é essa semente, essa palavra que cai entre os espinhos? É aquela que é recebida num coração cheio de preocupações e ocupações exteriores. Um coração em que o mundo tem muita força, perdido em meio ali aos seus desejos de prazer, aos seus confortos, às suas facilidades. Você já viu que tem pessoas que quando passaram por dificuldades se voltaram para Deus e quando tudo ficou bom se afastaram de Deus? Então Jesus diz para aqueles que acreditaram: para ser meu discípulo não basta você acreditar. Você precisa ficar firme diante da palavra que você acreditou. Se permanecerdes firmes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aqui é muito importante para nós, porque a Sagrada Escritura ela nos dá testemunho de que o amor a Deus é fidelidade.